Hello, pessoas! Gente, aqui, ó, eu fiz a resolução dos exercícios, tá? De titulação para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha com carinho. São exercícios considerados difíceis, mas vale a pena vocês aí olharem para ver direitinho como que resolve, tá certo? Então, primeiro da Fufu, né? Fufu sendo Fufu, um exercício teste que não é possível de ser realizado em 3 minutos. Por isso que você tem que conseguir dosar o tempo na FUVEST, porque vai ter exercício que você vai resolver em vai ter exercício que você vai resolver em 10 minutos, infelizmente. Tem que fazer o meio termo, né? Então, ela fala o seguinte: um dos parâmetros para determinar, que determina a qualidade do azeite de oliva é sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem e que pode ser associada diretamente ao teor do ácido oleico em sua composição. Então, a gente tem um ácido, foi dado aqui a fórmula do ácido, foi dado aqui a fórmula molecular e também a massa molar. Aí, uma amostra de 20 gramas desse azeite de oliva foi adicionada a 100 ml de uma solução contendo etanol e etano. É aqui que a FUVEST tenta complicar. Ela não precisaria falar que foram utilizados essas duas substâncias, tá? Ela poderia só falar que foi adicionada a 100 ml de uma solução com o indicador fenolftaleína, que sob agitação constante titulou-se, vocês vão trocar pelo nome, reagiu, com uma solução contendo KOH. Esses termos que ela adiciona mais confunde o aluno, tá? Então, por que foi colocado etanol e etoxetano? Eu, que fiz faculdade de química, sei que é porque o azeite não é solúvel na água. Então, eu tenho que colocar uma mistura de líquidos para dissolver. Só isso. Só que o aluno que faz o exercício na prova do vestibular não está sabendo disso, tá? Então, esse é o problema. Aí ela fala sobre uma solução etanólica. Pelo mesmo motivo, porque o azeite não dissolve em água, então ele está usando etanol. Então, essas informações não servem para nada, tá? Aí fala, então, que titulou, então você vai filtrar para a palavra reagiu, contendo KOH. Por que KOH? Porque KOH é uma base e no azeite você está querendo medir o teor do ácido. Ácido gosta de reagir com base. Até a qual é o nome da reação entre um ácido e uma base? Neutralização. Então, esse exercício é teste e ele te dá 3 opções de neutralização: a B, a D e a I. Aí ele fala: para essa amostra, usaram-se 35 ml da base, o que permitiu concluir que o azeite se tratava de que tipo? Aí ele te dá aqui os tipos, né? Extra virgem, virgem fino, semifino, refinado. Aqui com um teor de acidez. Então, primeiro, o que a gente tem que ter noção? Tem uma reação química, a gente tem que montar. Nossa, Arlese, mas eu vou ter que montar esse ácido inteiro? Não. Você vai ter que conseguir visualizar que esse ácido tem um H+ que sai aqui. Então, ele reage na proporção de 1 para 1 com o KOH. Que o H+ daqui pega o OH- daqui, formando o sal, que é enorme. Só que você não vai precisar montar a reação. Você vai precisar saber que a proporção que reage é 1 para 1, porque você tem 1 do OH- e no ácido tem 1 H+. Aí vou começar pela base, que é o que eu tenho a concentração. 0,02 mols em 1 litro, mas eu usei 35 ml, passei ml para litro. 0,035, achei o número de mols da base que está reagindo. Fazendo essa continha, 0,0007 mol. Essa quantidade é a mesma do ácido, pela proporção 1 para 1. Então, o mol da base e o mol do ácido. Se eu tenho essa quantidade da base, eu vou ter a mesma do ácido. Legal. Essa quantidade do ácido que estava dentro do azeite. Vamos transformar isso para massa. Porque ele me deu massa do azeite, tá vendo? O mol tem a massa molar do ácido que foi dada.
essa quantidade em mol, você acha a massa do ácido dentro do azeite. Achei esse valor. Agora, você finaliza. 20 gramas do azeite corresponde a 100%. Essa quantidade que eu aproximei para 0,2, né, 0,19 a 0,20, eu acho a porcentagem do ácido no azeite. Fazendo essa conta, dá 1%. Ficaria, então, no virgem fino, que é de 0,8 até 1,5. Exercício considerado difícil, muito difícil, porque é exercício de segunda fase. A FUVEST sempre vai colocar um exercício mais difícil na primeira fase, tá? Então, neutralização, virgem fino. Questão 2. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, um analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml de uma solução. O analista separou 10 ml dessa solução e realizou a titulação. Você troca o nome. Realizou a reação, utilizando fenolftaleína como indicador. A neutralização dessa alíquota, a alíquota é essa quantidade aqui, foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração 0,5 mol por litro. Então, a primeira coisa, teve reação, gente? Tenho que montar a reação, tá? Passei essa reação no roteiro para vocês. Eu vou ter a formação desse sal, Na2SO4, porque mais 1 com o menos 2 do SO4 não cancela, então eu tive que escorregar o 2 aqui. E acertando o balanceamento, esse 2 vem para cá, o SO4 tem um só. E aí, duas águas, por quê? 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, 4. Então, eu preciso ter 2 aqui na frente para dar 4. Legal. Vou começar com a informação da base, que eu tenho a concentração. 0,5 mol, 1 litro. Mas eu não usei 1 litro, eu usei 40 ml dela. Passei para litro, acho o número de mols da base que reagiu. Essa continha dá 0,02 mols que reage, da base. Para achar o ácido, eu tenho que olhar a estequiometria. Olha o cuidado, a proporção não é 1 para 1, é 2 para 1. Essa quantidade é da base, então aqui eu vou precisar da metade do ácido. E essa quantidade que reagiu, gente, está nesses 10 ml que você pegou aqui, ó, para fazer a reação. Então, essa quantidade está em 10 ml, mas você pegou isso de um frasco de 100, certo? Então, 0,1 mol estão em 10 ml, mas você pegou esses 10 dentro de um frasco de 100 ml. Então, 0,01 em 10 ml, mas estava dentro desse frasco, achei o número de mols do ácido. Legal. Só que ele quer saber a porcentagem do ácido dentro do ácido que ele pegou aqui. Isso aqui está em massa, tá vendo? Então, isso aqui tem que virar massa. Você vai na tabela periódica e pega as massas do hidrogênio, que é 1, do enxofre, que é 32, do oxigênio, que é 16, e soma tudo aqui, né? Você tem 2 hidrogênios, 4 oxigênios e 1 do enxofre. Esse valor dá 98 gramas. Tem que pegar a tabela periódica para fazer, tá? Quando não é informado no exercício, é porque o vestibular fornece a tabela. Se você tem 0,1 mol, você vai achar a massa 9,8. Agora sim a gente vai finalizar. Você tem 14 gramas do ácido. Isso é o 100% da solução. Mas dentro desse 14, você achou que tinha 9,8, porque foi isso que reagiu. Você acha a porcentagem X. Essa continha aqui dá 70%. Alternativa correta, alternativa C. Certo? Vocês percebem que não é um exercício fácil, mas é sempre igual, né? Você começa a calcular o número de mols que reagiu da substância que ele informa a concentração, depois você vai para outra substância que ele está te perguntando. A ideia é sempre a mesma, tá? Mas não significa que é fácil, né? Esse exercício, ele fala para a gente que um recipiente contendo 100 ml de uma solução aquosa de H2SO4, então tá aqui os 100 ml,
0,1 mol por litro. 2 placas de platina são inseridas nessa solução e conectadas a um LED, um diodo emissor de luz, e uma bateria como representado abaixo. A intensidade da luz emitida pelo LED é proporcional à concentração dos íons na solução, em que estão inseridas as placas de platina. Então, ele está tentando aqui te falar o seguinte: a intensidade dessa lâmpada depende da quantidade de íons livres na solução, que é o que conduz corrente elétrica. E aqui tem uma bureta que foi colocada uma base, tá vendo? BaOH é uma base. Base com ácido vai fazer o quê? Vai reagir. Vamos ver o que ele quer. Nesse experimento, adicionou-se gradativamente uma solução aquosa de BaOH2 com essa concentração a uma solução aquosa do ácido, medindo-se a intensidade da luz a cada adição. Os resultados desse experimento são representados no gráfico. Então, conforme você foi adicionando a base, ó, aqui é a adição da base. A intensidade da luz foi diminuindo, diminuiu tudo, depois começou a aumentar. O que significa diminuir a intensidade da luz? Que diminuiu a quantidade de íons livres. Essa é a ideia teórica, tá? Aí ele me tenta te dar outra dica. Sabe-se que a reação que ocorre no recipiente produz um composto insolúvel em água lá. Então, primeira pergunta para a gente montar a reação. BaOH2 foi dado a fórmula, H2SO4 foi dado a fórmula, o Ba pega o SO4, formando BaSO4, o bário é mais 2, o SO4 é menos 2, aqui eu não tenho que escorregar. Por que eu sei que é sólido? Porque ele fala que forma um composto insolúvel. Mais a água, sal mais água. Fazendo o balanceamento, 1 do bário, 1 do bário, 1 do S, 1 do S. 2 hidrogênios aqui, mais 2 aqui dá 4. Por isso que eu pus um 2 na frente da água, para dar 4 hidrogênios. Essa é a reação. Solução aquosa, aquoso. Solução aquosa, aquoso. Formou um composto insolúvel sólido e a bonita da água que é líquido. B. Explique por que a adição de uma solução aquosa do BaOH2, a intensidade da luz decresce até um valor mínimo, aumentando a seguir. Então, o que está acontecendo? Inicialmente, antes de colocar a base, a intensidade da luz era grande, porque tinha muitos íons livres do ácido no meio. Conforme você foi colocando a base foi reagindo com ácido, formando um composto sólido. Composto sólido precipitado ou composto insolúvel não libera nos íons. Então, a quantidade de íons livres começa a diminuir porque eu formo uma substância insolúvel. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Esse ponto aqui indica que todo o ácido que estava lá dentro do frasco acabou. Como que eu sei disso? Porque depois disso a intensidade começou a aumentar. Significa que começou a ter íons livres. Por quê? Se todo o ácido acabou, a base que eu estou colocando não está reagindo. E como é uma base solúvel, solução aquosa fala que é uma base solúvel, ela fornece íons livres. Aí, então, vai aumentando a quantidade dos íons livres aqui, devido ao excesso da base. Entenderam a ideia teórica, pessoal? Aqui eu tentei colocar não muitas palavras, tá? Mas, inicialmente, na solução, temos os íons livres do ácido, justificando a intensidade da luz. Conforme a reação acontece, forma um composto insolúvel, o qual não terá íons livres. Por isso, a intensidade da luz decresce. O aumento verificado após, tem uma vírgula aqui, tá? Significa que todo o ácido reagiu e que a partir daquele ponto está sendo adicionado excesso de base, que possui íons livres. Por isso que a intensidade da luz aumenta, certo? E a última pergunta da Fufu, determine o volume adicionado da solução de BaOH2, então dessa aqui, ó, dessa informação, ele quer o volume, que corresponde ao ponto X no gráfico. Então, o que você precisa saber? O ponto X é quando toda base reage com todo o ácido. Então, eu vou lá no início do texto pegar, isso aqui está lá no início,
tem 0,1 mol por litro do ácido e que dentro lá do recipiente tinha 0,1 litros, que é 100 ml. Calculei a quantidade do ácido que tem lá dentro do recipiente inicial que reagiu. Aqui. Pela reação, e a proporção é de 1 para 1, a quantidade de ácido que reage é igual à quantidade de base, certo? Pela estequiometria ou pela proporção, a reação é de 1 para 1. Então, temos a mesma quantidade da base reagindo. Se aqui reagiu do ácido 001, da base também 001. Essa quantidade que reagiu veio daqui, 0,4 mol em 1 litro. Se você reagiu 0,01 mol, você acha o V, o volume aqui. 0,01 dividido por 0,4 dá um volume de 0,025 litros. Como ele não falou a unidade de volume que ele quer, você pode deixar em litros ou passar para ml, que são 25 ml. Tá certo? Exercício considerado muito difícil. Mas você percebe que é possível, né? Porque tem alguns exercícios, gente, que são aquele chute no seu estômago. Você olha, você até entende, mas você fala, poxa, não vou fazer sozinho. Esse aqui tem várias coisas envolvidas, né? Ó, reação química, a ideia da intensidade da luz que tem a ver com os íons livres, tá? Então, é um exercício que vale a pena vocês refazerem depois. E o último exercício dessa aula, ele me dá uma solução de nitrato de prata, que tem essa concentração, que é usada para determinar por titulação, você vai trocar o nome por reação, a concentração dos íons cloreto em uma solução aquosa, tá? O que vocês precisam conseguir interpretar nesse exercício? O nitrato de prata é o Ag+, que se juntou ao NO3-. Aqui ele não deu o nome cloreto de sódio, cloreto de bário, ele só falou cloreto, apenas cloreto. O que você tem que perceber? Esse cloreto vai reagir com quem daqui? Que parte o Cl- vai gostar? O negativo gosta do positivo da prata ou do negativo do NO3? Ele gosta do positivo, tá certo? É importante vocês conseguirem entender isso, tá? Na reação. Vamos começar os cálculos. 0,05 mol em 1 litro, mas foi usados 10 ml. Então, exatos 10 ml da solução titulante, que é essa que ele falou, foram requeridos para reagir com os íons cloros presentes em 50 ml da amostra. Então, primeiro eu vou calcular quantos mols do nitrato de prata tem para reagir. 0,010 litros, que é a mesma coisa que 10 ml, eu acho quantos mols dessa substância. Essa quantidade dá 0,0005 mol. Como a quantidade é de 1 para 1 do Ag+, o que você tem de Ag+ é a mesma quantidade em mol. Montando a reação com um cloro, com um cloreto, mais 1 com menos 1 não dá 0? Então, a proporção é de 1 para 1, tá? Então, se aqui reagiu 0,0005 mol da prata, é porque reage a mesma quantidade do cloreto, porque a proporção é a mesma. Só que essa quantidade aqui estava em 50 ml da amostra. Ele falou lá no texto, né? A pergunta dele é a concentração em mol por litro. Então, essa quantidade que reagiu estava em 50 ml. Só que ele quer para 1 litro. Então, aqui eu preferi colocar 1000 ml, achei a concentração. Poderia ter passado esses 50 ml para litro e ter usado aqui 1 litro, tá? Essa continha beautiful, esse valor vezes esse dividido por 50, dá 0,1 mol por litro. A alternativa é a E. Espero que tenha ajudado vocês aí no estudo ou verificar aquilo que vocês conseguiram resolver. Tá certo, pessoal? Beijão, viu?